Boa noite. Salve, Carlos. Tudo bem? Bem, e você? Tudo legal. Agora, eu sou novato nesse negócio de live. Você aqui é o profissional. Você tem que me dizer se a iluminação tá ok, se a posição tá ok, o que que eu tenho que fazer aqui. Ó, o pessoal fala pra gente aí, tá todo mundo entrando. Pessoal, como é que tá? Como é que tá a imagem do nosso convidado aí? Tá boa? Tá mais ou menos? Precisa de mais luz? Ó, a Eu Patrícia já te posso, ó, cumprimentando. deixa eu fazer uma pequena, deixa eu andar um pouquinho aqui. Aí, acho que Deixa eu ver, melhora. deixa eu ver Melhora. se a luz não fica Aí, muito, se a luz fica aí. muito estourada aqui. Fica? Não, 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 tá Fica, legal. ficou melhor assim? Tá legal. Ah, sim, bem melhor. Legal, Sim, bem bacana. melhor. Vamos ver se eu Olha só. Ó, tá todo estou mundo lá falando segurando aqui boa, o boa, boa. celular com a canhota. Vamos ver se a musculatura aqui aguenta o tempo do nosso papo aqui. Pessoal, deixa eu apresentar para você. Aliás, Sérgio, tem sido uma experiência incrível, porque eu vou falar um negócio para você. Estava até falando hoje numa outra live. A pandemia, cara, é uma situação séria, grave, que demanda, enfim, uma mobilização, demanda cuidado, sensibilização de todo mundo, e que cria uma conjuntura completamente diferente, sob o ponto de vista de proteção de saúde, economia, tudo, né? Uhum. Mas ela acabou, no meu caso, tendo também um efeito colateral positivo. Porque eu falei, puxa vida, meu trabalho é conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, ouvir as pessoas. Como é que eu faço agora? E eu vim para cá, vim conversar. Cara, e descobri um universo incrível. A participação das pessoas, Legal. dinâmica, enfim, tem sido muito legal. E É, tenho aprendido pra caramba, mas muito, muito. legal. Sei que hoje à noite não vai ser diferente. Você está super à vontade aí, Fábio. Estou sentindo assim uma total desenvoltura, cara. Gente, deixa eu apresentar. Quem está com a gente aqui hoje à noite, a gente teve uma alteração. Nós teríamos o Lipão hoje conosco. O pessoal tem uma pessoa perguntando, ele ia estar conosco. Mas em virtude dos fatos graves que aconteceram hoje, com a saída do ministro Moro do governo, do atual governo federal, o desligamento do ministro e a série de afirmações que ele faz com relação ao presidente, com relação ao cerceamento, ao possível cerceamento de investigações da Polícia Federal, a intervenção e a intromissão política com relação à Polícia Federal, devido à gravidade dos fatos, de tudo que está acontecendo, não podia ser diferente. A gente debater isso hoje à noite e, por isso, o Lipão ficou para a próxima semana e hoje está aqui o nosso convidado. O nosso convidado é o Sérgio Fausto. O Sérgio é diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso e ele é colaborador do Latin American Program do Baker Institute of Public Policy, da Rice University, membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Sérgio, é um momento super importante para o país e eu estou muito, muito, muito feliz e honrado em poder ter você aqui. Ter um cientista político do seu porte, do seu patamar, para poder nos ajudar a fazer análise disso tudo, para mim, de fato, uma honra. Para mim é E um eu, prazer estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Prazer mesmo. eu queria, velho, eu queria te perguntar o seguinte. A gente teve hoje um dia quentíssimo, com as temperaturas super elevadas em Brasília. A saída do Sérgio Moro do governo, que já vinha sendo sinalizada, né, desde do ano passado, mas a saída dele foi de uma maneira que azedou e muito a imagem de um governo que vinha se autoproclamando combatente das velhas práticas políticas. E aí, o Moro sai e, para surpresa de muitos, sai atirando. Eu queria que você fizesse para a gente uma avaliação dessa baixa no governo Bolsonaro e das acusações que o Moro fez sobre a interferência do presidente nas investigações da Polícia Federal e até de assinatura do ministro na exoneração do diretor-geral da PF, né, que não teria ocorrido com a anuência do Moro. Queria que você avaliasse isso para a gente. Vamos lá, Carlos. É o mais grave abalo sofrido pelo governo Bolsonaro desde o seu início. A tal ponto que eu acho que é razoável, sem nenhum exagero, perguntar se o governo Bolsonaro sobrevive ao abalo que sofreu hoje.
Vamos lembrar que não é o primeiro abalo, é uma sucessão crescente de abalos. Bolsonaro foi, em meio à pandemia, a crise socioeconômica acarretada pela pandemia, e o tipo de reação que ele teve a essa pandemia e à crise, ele vem perdendo apoios importantes no campo de forças políticas que o apoiavam. Vamos lembrar, digamos, lá atrás ele já perdeu. Ele perdeu a deputada aqui de São Paulo, a Joyce Hasselmann, mais votada deputada federal de São Paulo. Ele perdeu o apoio do Frota, o deputado ator. Ele perdeu o apoio em setores militares importantes. Mais recentemente, ele perdeu o apoio na briga política com o Mandetta de um dos governadores que mais o apoiavam, Ronaldo Caiado, mas agora ele perde apoio de um símbolo. O Sérgio Moro é um símbolo que encarnava uma das principais bandeiras do Bolsonaro, a luta contra a corrupção. E como você bem observou, ele não apenas pediu demissão, ele pediu demissão fazendo acusações graves de interferência, de tentativa de interferência do presidente da República na Polícia Federal para bloquear investigações que têm curso, inclusive no Supremo Tribunal Federal, tendo como alvo apoiadores seus e pessoas da sua família. Então, é difícil imaginar uma situação de maior gravidade para um presidente da República. Se a gente for olhar lá atrás na história e lembrar de 54, eu não estou dizendo que o desenlace será o mesmo, cuidado com o paralelo histórico. Mas hoje nós vivemos aquilo que o Getúlio viveu em 54 com a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda na rua, o famoso atentado da Rua Toneleira em Copacabana, que acabou vitimando o major Rubens Vaz da Aeronáutica e que agravou a crise política de uma tal maneira que levou o Getúlio ao suicídio. Ali ele ficou encurralado. Acho que o Bolsonaro está numa situação, de fato, da qual é muito difícil ele sair. Hoje eu conversei com várias pessoas, com vários colegas deputados em Brasília, e interessante que ficou uma pergunta no ar, né? E eu não sei como é que você avalia isso, mas ficou uma dúvida no ar, porque tinha muita gente hoje se perguntando por que o Bolsonaro não agiu, não tomou uma atitude para evitar a saída do Moro, né? O que aconteceu? O que está por trás disso? Você acha que a presença do Moro já incomodava muito o Bolsonaro ou o Moro era quem se incomodava demais com o Bolsonaro? Eu acho que está ficando crescentemente claro que o Bolsonaro não está à altura do desafio que ele está vivendo. A situação que um presidente da República, qualquer um, viveria com essa sobreposição de crises, a sanitária e a socioeconômica, é brutal. A pressão é brutal. E isso, em alguns casos, desnorteia quem toma a decisão. Ele me parece inteiramente desnorteado. Ele me parece um boxer, para fazer a imagem do boxe, que foi para o corner, está encurralado, perdeu a noção da luta, não tem mais o centro do ringue, toma pancada de todos os lados e adota os movimentos equivocados. Obviamente, a esta altura do campeonato, ele sofrendo defecções na base de apoio dele, ele comprar uma briga com o ministro Moro, pois é, sabendo que ele tocaria, digamos, naquele botão que é o botão mais explosivo, porque já vinha do ano passado essa discussão em torno do diretor-geral da Polícia Federal. Ele sabia que esta era uma questão inegociável para o ministro Moro. E ele vai lá e aperta o botão. É mais ou menos como o sujeito que acende o fósforo para ver se tem gasolina no tanque. Tinha e tem muita gasolina no tanque. Claro. Então, de fato, eu acho que isso revela as limitações do Bolsonaro para enfrentar a situação que ele está enfrentando e que ele perdeu a capacidade de cálculo político. E isso é fatal. E tem outra coisa que é interessante, né? Que é o seguinte, eu acho que foi o primeiro dia, desde o início da pandemia, desde o início dessa crise do Covid-19, que a gente praticamente não falou disso.
que os grandes veículos de imprensa falaram muito pouco disso. O que talvez, eu não sei se você concorda, mas o que talvez dê a dimensão da gravidade da crise política que se Sim, abate claro, no claro. país neste momento. Isso. E o que é mais é que as atenções são e as energias do país e dos centros decisórios, as energias são consumidas por esta briga política, por essa crise política, que na verdade é uma crise política gerada pelo próprio presidente da República, o que rouba a capacidade do país de enfrentar o drama humano. Que se diz, porque não é porque a gente não falou tanto hoje do novo Exatamente. coronavírus que Exatamente. o vírus deixou de fazer o seu trabalho macabro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Então, esse é o drama. A crise política, em qualquer circunstância, já teria um custo enorme para o país. Nas circunstâncias em que nós vivemos, a gente vai medir essa crise política não apenas em termos de perdas econômicas, mas de perdas de vidas humanas. Então, não é brincadeira o que a gente está vivendo. A gente nunca perde o bom humor, né, Carlos? A gente estava aqui trocando figurinhas antes de começar essa live. O brasileiro tem essa extraordinária capacidade de rir nas piores situações. E é uma qualidade, muitas vezes, porque não é difícil de enfrentar a vida. Sim. Mas não nos esqueçamos, é muito sério o que está acontecendo, o desespero, as mortes, e a crise vai se aprofundar. Sim. E ela ganha um novo contorno, né? Com isso tudo que está acontecendo hoje, ela ainda ganha um novo contorno. E ele, a gente falou um pouco do Moro, né? Agora falando do Bolsonaro, a gente falou, quer dizer, o Moro saiu, fez acusações sérias. Uhum. Aliás, eu estava vendo agora há pouquinho, eu estava vendo o Jornal Nacional, ele Sim. não só fez acusações, como ele mostrou provas, né? Ele mostrou diálogos que ele trocou, conversas que ele teve com o presidente da República, conversas que ele teve com a deputada federal, Carla Zambelli, e ela tentando negociar com ele a ida dele para o STF, ele dizendo, escuta, eu não estou à venda, pode parar. Eu não quero esse tipo de conversa, né? Então, assim, esse foi o lado do Moro. Agora, o Bolsonaro contra-atacou, né? Ele veio, né, e falou na linha da fidelidade e da lealdade, né? Aí ele falou que ele abria o coração para o Moro e o Moro não abriu o coração para ele. Aí ele falou também, me chamou a atenção na fala dele, que ele interage com os órgãos de inteligência das Forças Armadas e da ABIN e que ele não via nenhum problema em fazer isso com a direção da Polícia Federal. E aí eu fiquei ouvindo aquilo tal, e queria te perguntar, esse tipo de relação, de interação, pode ser considerado institucionalmente normal ou pode ser interpretado como interferência e controle? Depende do que... A palavra interação é uma palavra suficientemente ambígua e ampla para permitir os mais variados entendimentos. É claro que alguma interação tem que haver. A questão é quando a interação vira interferência em processos de investigação de um órgão como a Polícia Federal para beneficiar a si próprio ou aos seus familiares ou aos seus aliados. Aí não tem jeito, aí é cometimento de crime de responsabilidade que dá base a impeachment. Né? Eu acho que a situação é muito vulnerável do Bolsonaro pela seguinte razão. O ministro Moro foi juiz durante 22 anos. Grande parte desse tempo ele atuou na área criminal. Ele não é um amador. Não. Ele não teria feito as acusações que fez se ele não tivesse provas que pudessem respaldar, no momento posterior, as acusações. E os primeiros sinais começaram a aparecer agora nessa edição de hoje do Jornal Nacional. Então, ele está em maus lençóis, o presidente, porque uma investigação foi aberta, foi solicitada pelo Procurador-Geral da República. Sim. Lembremos-nos de que este procurador foi nomeado pelo Bolsonaro, não, digamos, fora da lista tríplice dos mais votados pelos procuradores federais, então um homem dele, de alguma maneira. Sim.
Mas que Para diante... ele bancar a Pois é, acusação, é diante da... porque tem muita Exatamente. consistência, né? Exatamente. Então, a investigação em curso, abriu-se esta investigação, adicionar essa solicitação de investigação das denúncias do Moro pela Procuradoria-Geral da República, vários pedidos de impeachment sendo feitos no Congresso. O cerco vai se fechando. Se o que o Moro disse hoje, ele puder substanciar com mensagens trocadas por WhatsApp, gravações telefônicas, o que seja, bem, aí fica absolutamente insustentável a posição do presidente da República. A resposta que ele deu hoje, o discurso, eu não quero menosprezar a sensibilidade política do presidente Bolsonaro. Ele tem, né? E ele sabe se comunicar com a sua base. Mas me pareceu um discurso pequeno Isso que eu ia falar para diante do tamanho da gravidade. Isso que eu ia falar para você. Como é que você avaliou? Porque o discurso não é só o que se fala, né? O discurso também tem a imagem, tem a construção imagética toda, né? Ele faz um discurso que eu queria que você fizesse a avaliação, mas queria que você também falasse dessa composição imagética. Porque ele traz todo o governo com ele, né? Mas tem uma imagem que a mim me chama muita atenção, que é a imagem no canto direito da tela do Paulo Guedes, o único ministro sem paletó e o único ministro de máscara. Quer dizer, para quem faz política, para quem interpreta a política, claro, para quem sabe que a política é a arte dos gestos, como nós vivemos isso no dia a dia, tá claro que tem sinais sendo dados aí. Claro. Como é que você avalia diferente. Isso aí? Eu sou diferente. Ele está dizendo, eu sou diferente. E o uso da máscara é muito significativo, muito porque simbólico. A máscara passou a simbolizar a política de distanciamento social e de proteção diante da pandemia, que colide com a política defendida pelo presidente da República. Então, não tem a menor dúvida que aquilo foi um sinal. Tem até um detalhezinho que me foi mostrado por alguns amigos. Parece que ele estava sem sapatos. Eu não creio que ele estivesse sem sapatos. Eu acho que ele estava com um desses calçados mais informais. Isso, foi o que eu achei. Exato. E que, digamos, você não distingue claramente a meia do sapato. Mas me dá a sensação de um sujeito que acabou de sair de casa ou que está voltando para casa, se você quiser levar a interpretação um pouco mais à frente. Eu não posso acreditar que aquilo tenha sido ocasional. Porque estivesse ele no ministério ou estivesse ele num apartamento funcional ou na casa, que creio que ainda o ministro da Fazenda ainda tem na Península dos Ministros, ele tem paletó e gravata à disposição. Ninguém vai, por acaso, vestido daquela maneira. Aquilo é um sinal. Se quiser, a gente pode conversar por outros sinais. O ministro da Saúde, eu acho que ele tem alguns tiques nervosos, mas os tiques nervosos dispararam durante o discurso do Bolsonaro. Então, o contraste entre aquele rosto vibrante, aquela cara, digamos, de confiança que tinha o ministro Mandetta, e os tiques nervosos, a linguagem corporal hesitante. Eu não estou querendo fazer pouco da capacidade técnica do ministro. Não, eu sei disso, eu entendo. Talvez, mas, digamos, do ponto de vista da imagem política, é um desastre total. Sem dúvida, sem dúvida. E o discurso? Se fosse em uma palavra, se você pudesse resumir em uma palavra, como é que você leu, como é que você interpretou o discurso feito hoje pelo presidente da República? Eu vou repetir aqui a frase que eu ouvi de um dos meus filhos, que disse que mora fora do Brasil mas acompanha. Diz, pai, parecia discurso de namorado traído. Né? Então, é um discurso pequeno, é um discurso de vítima. Então, ele se perde em questiúnculas pessoais. Pois é, cara, aquele negócio da piscina. A piscina. Eu desliguei o aquecedor da piscina, mas uma coisa, você tocou num ponto importante aí, que tem uma coisa... Oi, você tá me vendo bem? Deu uma travadinha? Eu tô te vendo perfeitamente bem. Tá? Deu uma travadinha no seu. Espera aí, que eu acho que já volta ao normal. De vez em quando dá dessas. Tudo bem? Tudo. Ainda tá dando uma travadinha.
Mas Vamos lá. o que eu percebi... Deixa eu ver, ainda está dando uma travadinha. Deixa eu dar uma mexida aqui. Espera aí. Pessoal, vocês estão vendo bem a imagem do Sérgio? Está tudo bem? Eu abri novamente aqui. Está tudo bem? Porque para mim está dando uma falhadinha. Dá uma falada, Sérgio, por favor. Fala, Carlos. Está me vendo legal? Boa. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Mas então, eu estava te falando, é muito frequente, você estava falando da leitura que fez o teu filho, da coisa do namorado e tal. É interessante que é uma metáfora recorrente que ele usa, né? Do namoro, do noivado, do casamento, do divórcio. Com todo mundo, as relações parece que são sempre nesse campo. Elas se restringem. E nós estamos falando da presidência da República. O Bolsonaro, eu acho que esse é o que ficou flagrante no discurso de hoje. A crise é imensa e o Bolsonaro... Agora você sumiu para mim, Carlos. Puxa, pera só um minuto. Deixa eu ver aqui. Oi, você consegue me ouvir? Eu te ouço bem, mas eu vejo uma cortina, não vejo seu rosto agora. Espera só um minuto, acho que aqui inverteu aqui. São as coisas do... Espera aí. Eita, nós. Pronto. Voltou. Lembra aquela história do Brasil é maior que a crise? Pode ser que o Brasil, e tomara seja maior que a crise, mas o Bolsonaro é menor do que a crise. Ele é pequeno. Vou lembrar aqui de uma outra frase. Essa me foi dita pela minha mulher. Ele falou, é incrível porque ele não chega nem, digamos, ao nível de um vereador. Ele não fala da cidade, ele fala do condomínio. O tempo que ele ficou falando daquele negócio do porteiro, condomínio, são questões... O país se acabando e ele falando dos problemas pessoais e se queixando que o ministro da Justiça não o defendeu, que estava mais preocupado com o assassinato da Marielle do que com a tentativa de homicídio a ele, Bolsonaro. Olha, eu diria o seguinte, foi patético. Uhum. Foi patético. Eu não podia imaginar um presidente da República que se apequenasse tanto diante do drama da crise. Ele já tinha uma coisa... Desculpa, vai em frente. Não, e tem uma coisa, Sérgio, que você estava falando, da coisa de se apequenar diante da crise, e tem algo aqui que eu estava pensando, que não é só se apequenar diante da crise, porque esse grupo, esse núcleo mais duro dele, esse núcleo mais ideológico, mais próximo dele, que é o núcleo de confiança dele, não apenas se apequena na crise, mas eles têm uma capacidade impressionante de gerarem crises. Sim. Eles geram crises para o próprio governo. Parece Sim. que, de certa forma, eles se retroalimentam Sim. dessas crises. Agora, vendo esse comportamento, que é um comportamento recorrente, repetitivo, e olhando para a gravidade da crise que a gente está vivendo, e aqui ninguém é profeta do caos, muito menos torce para que o país se dê mal, a questão é a seguinte, eu fico aqui me perguntando, e pergunto para você, qual você acha que vai ser o desfecho disso? Olha, vamos lá, eu não vou subir em cima do muro. Eu acho difícil, é claro que a coisa mais difícil é prever o futuro, né? Previsões só sobre o passado. Claro. Ele dizia ironicamente. Previsões só sobre o passado foi ótimo. E como dizia o ministro Malan, no Brasil, até o passado é imprevisível. Né? Mas, então, feitas essas ressalvas, a partir de hoje, eu mudei o meu cenário básico. O meu cenário básico era o Bolsonaro conseguiria navegar com muita dificuldade até o final do seu mandato. Hoje, eu sinceramente, e aqui não é questão de torcer, querer, não é isso, é análise. Análise política pura. As chances dele terminar o mandato se reduziram muito. Qual é o drama? Quando você diz que as chances diminuíram muito, qual você acha que é o desfecho? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje eu fiz até uma enquete, lancei uma enquete no meu Twitter, onde eu perguntei qual você acha que deve ser o desfecho para isso estar acontecendo. Eu deixei 3 coisas. Permanência do presidente, impeachment ou renúncia. E na pesquisa que eu estou fazendo, está dando 47% de renúncia,
mais quase 40% de impeachment e 12, 13%, a última vez que eu olhei, de permanência. Então, eu queria saber de você, o que você acha? Se eu quisesse acrescentar uma quarta hipótese, é a hipótese de julgamento por crime comum no STF. A Câmara autoriza por um quórum de 2/3, o STF julga. No momento em que a Câmara autoriza, ele se afasta. Eu acho o menos provável, porque, embora seja perfeitamente legal, a legitimidade política de um processo que acaba no Supremo Tribunal Federal e termina com a remoção de um presidente da República eleito, tem problemas, né? Então, eu ficaria aqui. Eu acho que a permanência, a probabilidade se reduziu muito. Renúncia é um ato unilateral. Ninguém renuncia de bom grado, mas, como se costuma dizer, pode ser renunciado. Ou seja, as pressões podem ser de tal ordem que o mandatário resolve renunciar, até para não sofrer um processo de impeachment e não ter os seus direitos políticos cassados. É verdade que o Brasil é um país tão esquisito que o Renan Calheiros e o Lewandowski inventaram uma gambiarra no julgamento da Dilma no Senado, em que ela sofreu o impeachment e não perdeu os direitos políticos. Mas a regra normal é perda de direitos políticos. Então, eu não descartaria, eu diria que a gente está entre essas duas vias possíveis, o impeachment e a renúncia. E a renúncia se torna provável no momento em que o impeachment aparece como uma solução que o presidente não consegue evitar, né? É um curso dos acontecimentos que ele não consegue evitar e ele se antecipa e renuncia para, ao menos, preservar os seus direitos políticos. Eu acho que o desfecho deve se dar por aí. O problema é que isso toma algum tempo. Isso não é uma cirurgia. E a gente está no meio de uma crise, está no meio de uma pandemia. A gente sabe que o cenário econômico. Exatamente. Você que é médico, não é uma remoção de um apêndice, né? Exatamente. Isto é uma operação política delicada que toma. É um transplante cardíaco. Traumatiza o organismo nacional, então, e agrava a crise econômica e agrava a crise sanitária. Então, a gente tem que ter calma, mas ser realista para saber que nós vamos viver momentos difíceis. E no meio, tem uma outra coisa também, né? Que no meio disso tudo, no meio dessa instabilidade política, social que a gente está vivendo, ainda o que a gente viu aí na semana passada, enfim, é o outro lado ainda mais preocupante, né? Protestos nas ruas do país com as pessoas pedindo intervenção militar, pedindo volta do AI-5, pedindo ditadura. Né? Isso. E o que a gente tem visto, especialmente nesses últimos anos, é uma retração da democracia no mundo inteiro. A democracia representativa vem sendo questionada, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. As mudanças todas que a gente tem hoje, em termos de acesso à informação, de participação das pessoas, enfim, isso tudo tem um impacto enorme, né? E é interessante, porque a gente vinha num período, a gente passou aí por 3 décadas de grande avanço da democracia, e agora a gente vem a largos passos na onda da retração. Né? E com o espalhamento desses discursos antidemocráticos aí que são assustadores. Sem dúvida. O que você acha que esse cenário pode indicar para a gente? O cenário indica, de fato, que a democracia representativa está em crise? O que mais esse cenário mostra para a gente? Olha, eu acho que sim, eu acho que ela está em crise. Não significa que ela esteja morrendo. Mas ela precisa se renovar. E ela precisa se renovar enfrentando, a meu ver, 2 grandes desafios. Vou procurar ser sintético. Um deles é o reduzir, suprimir, superar o déficit de representatividade. Basicamente, é a ideia de que o sentimento, a constatação
que grande parte dos cidadãos não se veem representados nos partidos e nos políticos profissionais, né? Não é uma questão de solução simples, porque democracia direta funciona em sociedades pequenas, não funciona em sociedades complexas. Referendos e plebiscitos podem ser utilizados, mas com parcimônia, senão eles viram instrumentos de manipulação da opinião pública por líderes populistas autoritários. Mas esse é um desafio que precisa ser enfrentado. Tomaria muito tempo aqui dizer como. A outra questão é um déficit de desempenho. Os governos precisam funcionar melhor. E os governos democráticos precisam funcionar melhor. A pandemia mostrou que grande parte das democracias liberais lidou mal com o problema. Não conseguiu antecipar o problema, não conseguiu coordenar ações capazes de lidar de maneira eficiente com o problema. Mas há exceções. A Alemanha é uma exceção, a Austrália é uma exceção, a Nova Zelândia é uma exceção, a Coreia do Sul é uma exceção, Taiwan é uma exceção, né? Então, nós precisamos examinar os casos de sucesso e nos perguntarem o que essas democracias têm que permitem a elas responder a essas pandemias, a esses eventos catastróficos, semi-inesperados, né? De uma maneira eficaz e, ao mesmo tempo, preservando o Estado Democrático de Direito. Porque a China, que é, digamos, um exemplo contrastante de um regime totalitário, que respondeu bem à pandemia, mas depois de ter primeiro respondido muito mal à pandemia. Porque a primeira reação da China foi suprimir as informações, denunciar quem dizia que o problema existia, demorou a tomar medidas, o problema se agravou, o problema se espalhou pelo mundo. Eu não estou fazendo nenhuma teoria da conspiração. É maluquice achar que a China fez isso de propósito. Mas isso revela uma falha de um sistema totalitário no qual não há liberdade de expressão. A informação não circula livremente. É uma grande falha. Num segundo momento, eles reagiram na marra, mas de maneira eficiente. Porque eles botaram todo mundo dentro de casa, confinado, durante 70, 80 dias. Não tinha outro remédio. A democracia pode agir de uma maneira muito melhor, porque ela pode obter a adesão das pessoas, voluntária das pessoas. Mas, para isso, é necessário que a ciência assuma uma centralidade maior nos governos democráticos, que o planejamento de longo prazo assuma uma centralidade maior nos governos democráticos, que a saúde pública, o investimento público, a proteção social assumam uma centralidade maior nas democracias. Porque, senão, a crise vai continuar e nós corremos o risco de assistir a outros retrocessos. E você acha possível acreditar na sanidade de um sistema movido por disputas, pela corrupção, pelo jogo de interesses individuais, eu quero fazer uma denúncia por aquelas aqui. Manipulações Posso fazer uma denúncia? Posso fazer uma denúncia? Por favor. Olha aqui. A minha mulher acaba de me colocar uma cola em cima da mesa aqui, ela entrou subrepticiamente aqui. Você fala que na grande maioria, ou em parte importante dessas democracias que responderam bem, quem governa é uma mulher. É verdade. Né? É verdade. Ela não ia perder essa oportunidade. Há controvérsias, porque a Austrália não é governada, mas é verdade. Quer dizer, Nova Zelândia, Alemanha, salvo engano, Taiwan também. Então, eles listaram essa semana, acho que oito países governados por mulheres que estão dando um show no combate à epidemia. Então, digamos, eu acho que tem... Enfim, eu faço aqui, rendo as minhas homenagens às mulheres. Mas, desculpa, eu te interrompi, Carlos. Você me fazia uma pergunta... Não, eu estava te falando se é possível a gente acreditar na sanidade de um sistema enfim, que seja movido para além das disputas individuais, desses grupos, dessas corporações organizadas, da corrupção, desse jogo individual pesado mesmo, que está sempre acima dos interesses da população.
Olha, Carlos, eu poderia aqui, aliás, é uma coisa muito a gosto dos cientistas políticos, né? De abrir uma prancheta aqui e começar a desenhar mudanças institucionais que melhorariam, e elas melhoram, de fato. Acho que tem problemas no sistema eleitoral aqui e acolá, mas na raiz do problema está a educação cívica da população. A compreensão de que a democracia exige cidadãos virtuosos, comprometidos com a democracia, dispostos a gastar parte do seu tempo fazendo, se não diretamente a política, controlando, se informando e discutindo política. Esse é o nosso grande desafio, né? E não se trata apenas de ter, digamos, escolarização alta. E claro que é importante um povo educado. Claro. Eu estou falando especificamente de uma cidadania que tenha cultura cívica, né? Que tenha compreensão do bem comum, da importância do governo e do risco de que o governo seja capturado pelos interesses particulares, legítimos muitas vezes. Sim, mas a sim. soma dos interesses particulares não atende ao interesse comum. E o interesse comum precisa da vigilância, da militância, da participação ativa de uma cidadania informada e comprometida. Uhum. Eu estava pensando aqui, a gente já está terminando abril, entrando em maio. A gente está avançando para perto da finalização da metade desse governo. O governo começou em janeiro de 2019, né? E daqui a pouco, no final do ano, nós estamos na metade desse governo. Uhum. Sua avaliação como cientista político, sua avaliação. O governo Bolsonaro, de tudo que você viu até aqui, fez mais bem ou faz mais mal para o Brasil? Faz mais mal para o Brasil. É claro que tem iniciativas boas do governo. Acho que a reforma da Previdência foi um avanço, saiu, sobretudo, por conta do esforço do Congresso, mas o governo teve mérito nisto. Há ações aqui e acolá que são importantes. A ministra Tereza Cristina é uma ministra séria, o ministro da Infraestrutura faz lá o seu esforço, o ministro de Minas e Energia, idem e tal. Mas o conjunto da obra é ruim. E o conjunto da obra é ruim, sobretudo, porque, do ponto de vista político-cultural, é um governo obscurantista e autoritário. Esse é o drama mais grave. E acrescentaria aí educação e política externa. Então, eu acho que os males são muito maiores do que os benefícios deste governo. Qual você acha que é o maior? Você falou um pouco, mas aprofundando um pouquinho mais. Qual você acha que é o grande, por assim dizer, o avanço positivo, o destaque positivo que você daria a esse governo, se fosse escolher, o destaque positivo e o destaque negativo? Olha, o destaque positivo, a meu juízo, é que é claro que agora com a crise você tem que gastar, você esquece o ajuste fiscal nesse momento. Claro. A agenda de reformas é a minha sensação, mas acho que a tua também, né? A agenda de reformas está absolutamente exatamente, mas não nos iludamos, a agenda de reformas se fará necessária mais à frente, porque nós vamos sair desta crise com uma dívida muito mais alta do que a dívida que tínhamos, dívida pública, na entrada. Isto vai exigir um esforço de ajuste. A questão é o ajuste ser socialmente equitativo, justo. Essa conta não pode cair nas costas de quem menos tem renda. A distribuição do custo do ajuste precisa ser socialmente justa. Mas o governo nessa área encaminhou parcial ou integral algumas mudanças importantes. Eu mencionei aqui a da Previdência. Não é uma mudança simpática, mas era uma mudança necessária.
O mal maior do governo, eu acho que é na área cultural e, em particular, na área da educação. Porque o MEC está inteiramente paralisado. É claro que estados e municípios têm certa autonomia de atuação no ensino básico, mas perdeu-se completamente a coordenação e o apoio do Ministério da Educação, numa área que é crucial para o Brasil e na qual o Brasil está atrasado, historicamente atrasado. E isso terá reflexos nos anos daqui para frente. Quer dizer, toda vez você já vem atrasado e dá uma parada, quando não um retrocesso, nesta corrida por maior competência na área de educação, nós vamos ficando cada vez mais no pelotão de trás. Sim. Ó, o sindicato feminino já se manifestando. Foi só eu abrir para comentário. Ó, Patrícia, a intervenção da Ângela foi maravilhosa. Elas combinaram. Elas estão trocando WhatsApp. É jogo combinado. Eu não nasci ontem. Isso aqui é jogo combinado. Mas a gente estava conversando. A Patrícia, inclusive, fez uma provocação aqui. Qual você acha que pode ser o impacto disso que a gente está vivendo? Qual você acha que pode ser o desdobramento do que a gente está vivendo com relação ao processo eleitoral que nós vamos passar esse ano? Olha, eu acho que é muito provável que tenhamos de adiar a eleição. Eu acho que, do ponto de vista sanitário, será necessário um adiamento. Seria temerário realizar, porque a eleição, para ocorrer em outubro, tem uma série de etapas anteriores que precisam ser deflagradas a partir de julho, né? Convenções partidárias, etc, etc, etc. Então, nós vamos ter que adiar. Eu acho que é muito ruim a ideia de adiar para 2022 e unificar as eleições. Com certeza. A gente pensa da mesma maneira. Acho que há um argumento míope de dizer, não, é bom porque custa menos. Não. Eu acho que aí é uma visão estreita do problema do custo financeiro da eleição. Primeiro, você vai prorrogar mandatos, o que fere a legitimidade dos mandatos conquistados na urna por um período fixo de 4 anos. Você está aumentando em 50% o mandato dos eleitos. Né? Absolutamente antidemocrático. Antidemocrático. E um outro problema, se nós unificarmos as eleições em uma só data ou em um só período, a discussão municipal, que é muito importante, vai sumir em meio à discussão nacional. E sabe uma preocupação que eu tenho, Sérgio? Uma das grandes preocupações que eu tenho com essa possível unificação das eleições, que eu tenho certeza que, enfim, isso não vai acontecer, mas é o seguinte, a democracia, o belo da democracia é esse sistema de pesos e contrapesos, é esse balanço que vai acontecendo e esse pêndulo democrático que vai e volta, porque a população vai consertando. Imagina se a gente tivesse nesse momento, como nós tivemos uma onda em 2022, um momento onde tivesse todas as eleições do presidente da República até o vereador e todos fossem da mesma corrente política. Isso seria um desastre para o país, isso teria um impacto... E para não parecer que a gente está fazendo aqui uma discussão simplesmente preocupado com o excesso de poder do presidente da República, também desequilibra o jogo no nível dos estados, dá um poder excessivo para os governadores. Fato. Porque o governador que se elege arrastando os prefeitos, ele ganha um poder excessivo na esfera estadual. Então, sobram razões para ser contra a coincidência geral das eleições. Vamos ter que adiar? Vamos fazer em janeiro. Vamos seguir as recomendações das autoridades de saúde. Vamos fazer no momento que seja possível. Não é um problema só brasileiro. Em alguns países, nos Estados Unidos em particular... Eu não estou acompanhando a discussão lá. O que eles estão falando lá, hein? Eles também têm eleições. É uma coisa muito grave, porque existe a hipótese de uma segunda onda do novo coronavírus na entrada do outono nos Estados Unidos. Isso coincidiria com a eleição do início de novembro.
E essa segunda onda, ela poderia ser uma segunda onda mais forte do que a primeira, porque simultaneamente aumentariam os casos da Covid e das gripes normais. Muito bem, se esse é o panorama, e por enquanto não é claro se isso se concretizará, mas é uma possibilidade, fica difícil de realizar eleições. Por isso existe já a discussão, puxada sobretudo pelo Partido Democrata, de dizer criemos outras maneiras de votar. Existe em alguns estados americanos, há muito tempo, o método de voto pelo correio, sem nenhum indício de fraude. Na Coreia do Sul, houve eleições parlamentares há qualquer coisa como 2 ou 3 semanas, no meio da pandemia. Permitiu-se o voto por telefone. Ou seja, é preciso ter criatividade para encontrar meios seguros para que a soberania popular se manifeste. Senão nós vamos ter uma crise constitucional nos Estados Unidos. Sim, até porque, e também porque tecnologia não nos falta, né? Exato. A gente está reinventando. Aliás, a pandemia tem dado a possibilidade de reinventar um monte de coisas. Exato. Eu sei que o mundo eu tenho duas convicções. Uma, de que o mundo no qual a gente vivia até um mês atrás acabou. A segunda é que, sob o ponto de vista das relações pessoais, sob o ponto de vista de questões culturais, sob o ponto de vista da saúde pública, inclusive sob o ponto de vista das políticas públicas. Enfim, mas não vou... Acho que essa era uma boa pauta para a gente voltar aqui, inclusive, viu? Eu vou te chamar de volta. Tá mas e tem algo que está diante de nós aí, a segunda convicção que eu tenho é que diante de nós tem algo que a gente não sabe o que pode acontecer. Por quê? A educação, não sei se volta a ser o que era, no sentido de que, com a descoberta da educação à distância, da maneira com a utilização da educação à distância, do jeito que está sendo utilizada, como é que vai se voltar ao que era, do jeito que era? Não sei. O sistema do judiciário, a produtividade do judiciário aumentou pra caramba com o home office. Quantas e quantas empresas agora têm seus funcionários em casa e percebem que podem eliminar uma série de custos estruturais com esse novo modelo? Então, o mundo que vem aí à frente, a gente não sabe qual é. E se ele está mudando sobre todos esses aspectos, seguramente a gente tem tudo para mudar, inclusive dentro dos nossos processos eleitorais, né? É verdade. E desse ponto de vista, o Brasil está mais bem equipado do que os Estados Unidos. O processo eleitoral nos Estados Unidos ele é regido basicamente por legislações estaduais. Cada estado faz de um jeito. Tem ainda lugar onde o voto é manual ainda. No Brasil, nós temos uma legislação nacional, tem um sistema nacional de apuração, urna eletrônica, e tem gente que não gosta, mas é um tremendo avanço. Alguém está falando aqui, educação à distância não. Quando eu estou falando de educação à distância, o que está acontecendo agora não é que eu defenda educação à distância, muito pelo contrário, isso não é uma defesa minha. Eu estou dizendo é que a gente não sabe qual será a consequência desse processo massivo de educação à distância que nós estamos tendo agora. A gente não sabe como é que desdobrar isso. Mas, enfim, Sérgio, nosso papo voou e eu costumo fazer os 10 minutos finais com um pinga-fogo. Normalmente, o pinga-fogo é um pouco mais descontraído, a gente brinca mais, a gente... Pode descontrair. Não tem... então, mas é que eu pensei que hoje, por causa do dia e tal, enfim, a gente está num dia mais complexo, fazer um pinga-fogo, tá bom. Descontraído, mas um pouco mais serinho. Vamos lá. Vou te provocar para ver. Os meus amigos todos que eu trouxe aqui, eu jogava, provocava e deixava a saia justa. Aí você se vira. Tá papum. bom. Papum. Moro ou Bolsonaro? Moro. Ser tucano hoje é? Difícil. Lava Jato ou Mensalão? Lava Jato. O país mais democrático do mundo é? Alemanha. O regime mais ditatorial do mundo hoje é? Coreia do Norte. Social-democracia ou democracia cristã? Social-democracia. Bom, eu sou suspeitíssimo, tá? Não vou nem falar. Olha, social-democracia e democracia cristã foram aliados ou adversários cordiais na Europa durante um larguíssimo período, e ainda são. E aqui no Brasil, a origem do PSDB foi essa. Aliás... Montoro, Fernando Henrique, Serra, era isso.
Aliás, eu vou chegar aí na provocação, inclusive. Então tá bom, vamos lá. Getúlio Vargas ou JK? JK. Thatcher ou Gorbachev? Gorbachev. Por quê? Porque eu não menosprezo a Thatcher, acho que a Thatcher foi uma figura maiúscula, mas de um ultraliberalismo que tinha suas razões de ser naquele momento. No longo prazo, mostrou graves limites. O Gorbachev é uma figura mais, digamos, dramática. Ele coincide com o colapso da União Soviética, mas aquilo requereu muita coragem. Ele, embora não tenha sido bem sucedido em fazer uma transição suave do regime e tal, ele tentou, e aquilo requereu muita coragem. Olha, eles estão me tirando sarro aqui, estão falando que eu estou pegando leve com você. O Opa! Fábio Catalani, que está sempre aqui, falando, tá pegando leve com o Sérgio. Ué, pode apertar, pode apertar. Pimenta na política é? Pimenta na política dentro de certos limites, é um condimento fundamental, porque a política não é só razão, ela é emoção também. Agora, não pode perder a mão, senão vira guerra. Maluf é? Uma figura do passado, da qual eu não tenho a menor saudade. Lula é? O Lula é uma figura importante do Brasil, pela qual eu tenho uma admiração que encontrou certos limites importantes, e hoje eu tenho uma posição basicamente crítica em relação a ele, mas faz parte embora nunca tenha sido petista, faz parte da minha história, é uma figura importante. Fernando Henrique Cardoso é? O melhor presidente que o Brasil já teve, mas eu sou suspeito para dizer isso. Lincoln ou Churchill? Rapaz, essa parada é dura. Essa realmente pode dar empate técnico ou não? Como é que é? Pode dar empate técnico? Você que manda. Olha, um simplesmente acabou com a escravidão na maior potência do mundo. Já estava em vias de se transformar na maior potência do mundo, Lincoln. E o outro salvou o mundo do nazismo. Eu, em respeito à minha metade judaica, eu voto no Churchill. Olha o Pedro Vormitag, da Ação Popular, olha lá. Cientistas políticos ou sociólogos? Sociólogos. Eu acho que muitas vezes os cientistas políticos, não é que a análise institucional não seja importante, mas os cientistas políticos às vezes procuraram mimetizar a economia e perderam a mão, a compreensão da sociedade, porque aderiram a um paradigma do chamado do individualismo racionalista, que tem uma matriz importante na economia, e eu acho que perderam a mão e escreveram até coisas importantes, mas em geral chatas de ler. PSDB do Montoro ou PSDB atual? Isso é fácil. PSDB do Montoro. Raiz ou Nutella? Raiz. Quem vota bem? O Sul ou o Nordeste? Aí não dá, isso aí não vou responder. Eu, em geral, não voto nem como voto Nordeste, nem como voto Sul. Eu voto, digamos assim, a direita do Nordeste e a esquerda do Sul. Pastel de bacalhau ou sanduíche de mortadela do Mercadão? Não, pastel de bacalhau. Eu sou um fanático por bacalhau. Um dia na sua vida que você quer esquecer? O dia que minha mãe morreu. Flamengo ou Palmeiras? Putz, o Augusto tá falando isso. Pô, Augusto, não faz claro isso. Que é palestra. Não levanta a bola desse jeito. Meu amigo, eu tenho muitas dúvidas na vida. De que eu sou palmeirense, eu não tenho a menor dúvida. Se tudo der errado no Brasil e te for dada a possibilidade de morar em outro país, você fica ou vai embora? E se for embora, para onde você vai? Se tudo der errado, eu vou embora. Com dor no coração, eu vou embora. Essa altura do campeonato, tenho quase 60 anos. Eu já morei em outros lugares do mundo.
eu só me sentiria minimamente em casa em Lisboa ou em Madrid. Ó, outra provocação aqui do Gustavo. André Singer ou Arthur Janotti? São dois queridos amigos. O futuro do Brasil é? Preocupante. Um filme. Nesse período de quarentena, a gente está sempre indicando um filme e um livro. Um filme ou que te marcou, ou que recentemente você viu e que você recomenda. Um filme que me marcou. Eu gosto muito do Lincoln, já que a gente falou no Lincoln. Acho que é um filme Lembrado. para entender a política e acho muito importante, porque ela vai no nervo da questão política, que é em que medida que os fins justificam os meios. E vejam que coisa curiosa, porque o Lincoln que ali batalhava pela emancipação dos negros, ele se utilizou de estratégias que não são as mais, enfim, nobres e recomendáveis. Ele chantageou, ele pressionou. Valeu a pena? Eu diria, não tenho a menor dúvida de que valeu. Mas essa fronteira é uma fronteira muito tênue. O problema é que quando você se utiliza de determinados meios, você acaba conspurcando os próprios fins, né? A história do socialismo é um pouco essa. A busca da justiça social é um fim nobre. Os meios que foram utilizados, a coletivização forçada, os gulags, a repressão, a ditadura do proletariado, isso, digamos, maculou os fins de maneira irremediável. Está piscando para mim. Nós temos 1 minuto e meio, já está me piscando aqui. Um livro. Eu estou lendo um livro maravilhoso, que é um livro sobre o cara que foi o braço direito do Roosevelt durante o New Deal, que se chamava Hopkins. É um livro que se chama Hopkins e Roosevelt, ou Roosevelt e Hopkins na Nova Fronteira. Foi editado nos anos 90. É um livro magnífico, assim. E aí, quando você ouve, quando você lê quem era o Roosevelt, o tamanho, a dimensão daquela liderança, e olha para as lideranças atuais, aí dá nostalgia. Pandemia é? Uma oportunidade de aprendizado, mas muito sofrida. Por último, deixa para gente uma frase ou um pensamento de esperança nesse momento. A frase de esperança é a seguinte: se a gente não tiver ânimo para levantar todo dia... Minha mãe dizia, vou lembrar da minha mãe, a maior coragem, a coragem mais importante é a coragem do cotidiano. A gente precisa ter coragem para levantar todo dia e tocar a vida. E para isso a gente precisa ter esperança, né? Eu continuo tendo esperança que nós vamos sair dessa para melhor. O Schneider está aqui também, olha só. Abraço para em Nova York. Nossa gente, Senhora. 5 segundos, vai acabar. Um beijo para vocês. Sérgio, beijos, muito obrigado. beijos. Eu que agradeço.